As Crônicas de Eidin. Os Escolhidos. Uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 10. Pedro viu a porta fechar com uma batida pesada e sentiu, talvez pela primeira vez em sua vida, que estava totalmente só. Agora, Pedro, ouviu-se a voz sibilante do lobo. Será que você é tão bom a ponto de compartilhar seus segredos? Demonstre-nos como utilizar sua pólvora, falou o leopardo com uma voz irritada. Pedro engoliu em seco e deu um passo à frente. Isso não era nada do que ele tinha planejado. Mas o que mais poderia fazer? De que outra maneira ele poderia salvar sua irmã? Se ele lhes desse o diagrama de um canhão, salvaria Júlia fazendo que o chacal, o leopardo e o lobo se tornassem invencíveis. O preço era muito alto? Pedro decidiu que precisava estar no controle. Sua própria vida e da sua irmã estavam em jogo. Ele simplesmente não podia cometer mais nenhum erro. Ele deu um passo à frente e olhou diretamente para o lobo. Atrás daquela máscara, ele disse para si mesmo, estava um ser humano comum. Não havia nada que temer pela máscara. Meu lorde, eu lhes dei o segredo da pólvora, mas ela é de pouca utilidade sem a arma que dirigirá a explosão para grandes distâncias. Nós chamamos essas armas de canhões. Estou disposto a lhes ensinar como fazer um canhão, mas tenho algumas condições. O leopardo riu. Um riso frio que não tinha nenhum sinal de alegria. Você não está em condições de negociar. Nós temos maneiras de fazer você falar o que precisamos saber. Pedro endireitou os ombros e tentou parecer corajoso. Eu não lhes direi nada que não concordarem dizer, meus lordes. Disso vocês podem ter certeza. Eu estou me oferecendo para lhes dar informação sob certas condições. Novamente aquela risada ofegante do leopardo, mas o lobo interferiu, gesticulando para que os outros ficassem em silêncio. Gostaríamos de ouvir suas condições, Lorde Pedro. Por favor, diga-nos. Liberdade para Lady Júlia e para mim. Liberdade e um barco para que possamos voltar para nossa terra. Ele sabia que um barco não os ajudaria muito. De alguma maneira, teriam que voltar àquele jardim e fazer que o pequeno lago se tornasse um portal que os levasse de volta a Oxford. Mas primeiro teriam que estar em liberdade. O lobo acenou vagarosamente, seus olhos fixos em Pedro. Rebelião contra o Estado é um crime mortal. A pena é severa e imediata. Traidores precisam morrer. Você sabe disso. Normalmente iríamos... O coração de Pedro saltou quando ouviu a palavra normalmente. Certamente isso queria dizer que eles estavam prestes a fazer uma exceção em seu caso. Normalmente insistiríamos na execução imediata. Mas se você nos servir desta maneira, permitiremos que você e sua companheira deixem Eidin. Você supervisionará a construção e os testes dessa arma, e terão liberdade se o teste for bem sucedido. Se não for, morrerão. Está claro? Pedro engoliu novamente. Isso estava ficando fora de controle. Mas que opção ele tinha? Isso é muito satisfatório, meu lorde. Tenho, então, a sua palavra? Você tem a palavra do lobo. O lorde levantou-se e estendeu a mão pálida para Pedro, que a apertou. Agora você deve voltar para os seus aposentos. Você permanecerá lá, vigiado pelos guardas, enquanto nos mostra como construir esse canhão do qual fala tão bem. Ao sinal de sua cabeça, os guardas viraram-se e levaram Pedro para fora do grande salão e de volta para os seus aposentos. Ele ouviu o clique sinistro do cadeado quando a porta se fechou atrás dele.
Ele estava só. Olhou pelas janelas de seu apartamento. A noite que escurecia combinava com seu humor, enquanto um pensamento girava em sua mente. Que razões os lords teriam para deixar Júlia e ele vivos se o canhão funcionasse? Júlia tinha sido jogada numa espécie de jaula de madeira, à parte do terreno do castelo, e a porta fora trancada. 2 guardas patrulhavam o lado de fora. Quando o sol deixou o céu numa explosão de laranja e rosa, Júlia fechou os olhos e chorou coberta pela profunda tristeza da falta de esperança. Não havia nada que pudesse fazer ou dizer para que as coisas melhorassem. Seu destino estava fora do seu controle. Ela observou os guardas marchando para cima e para baixo enquanto seu desespero aumentava. Haveria alguma maneira de escapar? Inexplicavelmente, sua mãe veio à sua mente. Não sua mãe como tinha estado no fim, deitada na cama, fraca e pálida, sem conseguir comer, sem poder falar, sem poder segurar os próprios filhos. Não. Ela pensou na mãe como fora anteriormente, forte e alta, tão alta quanto o seu marido, e com todo vigor e coragem. Júlia pensou na grande mulher que a mãe tinha sido. Ela saberia o que fazer. Saberia como ajudar os escravos e como voltar para casa. Ela teria conseguido sair daquela jaula. A ajuda certamente não viria do seu irmão. Pedro a tinha abandonado e traído, absorvido pelos tenebrosos lordes de Edim e por sua necessidade boba de impressionar e estar por cima. Ela repousou o queixo no joelho e olhou para o alto, para o céu noturno. As estrelas brilhavam no céu de veludo azul. E então ela se lembrou de Gaius e de Simeão, e como eles tinham falado daquele que era maior que Marcos. Certamente, esta era a hora de recorrer a ele. Então, ali, naquela noite escura e fria, Júlia pediu ao Senhor dos Exércitos que estivesse ao seu lado. Pediu que ficasse com ela até mesmo nas horas mais sombrias e que a ajudasse a libertar aquele povo. Depois, exausta, ela adormeceu no chão desconfortável da jaula. Algo a acordou algumas horas mais tarde. Ela não tinha certeza de quantas horas depois. Ainda era noite e os guardas estavam fazendo ronda. Mas algo estava diferente. O sinal de cilada estava no ar. Júlia ficou imóvel, paralisada de medo. Com a luz do luar, ela podia perceber um pequeno grupo de vultos obscuros vindo silenciosamente em sua direção. Será que ela seria executada imediatamente? Ela queria gritar por socorro, mas de que ajudaria? Não havia escapatória da jaula da morte. Enquanto os vultos se aproximavam, Júlia pôde distinguir 4 deles. Os 2 menores pareciam espreitar. Quem sabe, para evitar que a prisioneira condenada fugisse. Os outros 2 corriam em direção à jaula da morte, silenciosamente, mas com ligeireza. Eles alcançaram os guardas que não os viram nem ouviram chegar. Na escuridão, Júlia não tinha muita certeza do que estava acontecendo, mas conseguia ver uma luta corpo a corpo entre os 2 vultos e os homens que estavam vigiando a jaula. Os estranhos tinham o componente surpresa a seu favor, mas os guardas eram rápidos e bem treinados, e por um instante parecia que poderiam sair ganhando. Todavia, finalmente os guardas foram dominados, e os 2 vultos que estavam mais atrás se aproximaram para ajudar a amarrá-los e amordaçá-los. Nenhuma palavra foi dita. Foi como se a operação toda tivesse sido previamente planejada. Júlia observava perplexa enquanto um dos atacantes arrancou um molho de chaves de um dos guardas e abriu a porta. O estranho trabalhou rapidamente para tirar as cordas
que prendiam as mãos de Júlia e a ajudou a se levantar. Quem é você? Ela perguntou, esfregando os pulsos onde as cordas haviam cortado sua pele. Eu sou Lucas, o estranho disse rapidamente. Gaius me enviou lá da floresta. Você estará segura conosco. Venha. Os 2 guardas amarrados foram arrastados para dentro da jaula da morte e as portas foram trancadas. Lucas escondeu as chaves dentro de sua túnica enquanto Júlia olhava, pela primeira vez, para os outros vultos. Alice e Helena, ela tomou fôlego. A mulher mais nova sorriu e Helena deu um grande abraço em Júlia. Como vocês? Não temos tempo para histórias, disse o quarto vulto, um homem que Júlia não reconheceu. Nós vamos cavalgar. Lucas guiou Júlia pela escuridão das árvores, onde 5 cavalos estavam amarrados esperando por eles. Alguns instantes mais tarde, quando o amanhecer estava começando a tocar o céu, eles saíram galopando em direção à escura floresta do ocidente.